Olá, meninos e meninas. Vamos trocar uma ideia sobre autismo hoje. Vamos falar sobre o uso de sulforafanos, né? Sulforafanos você encontra em vegetais crucíferos, né? Originalmente eles estão na forma de glicosinolados, que são convertidos via mirosinase, a sulforafanos, que depois são convertidos a isotiocianatos, né? É uma conversão atrás de conversão. O fato é que os sulforafanos são utilizados para estimular alguns processos enzimáticos do nosso organismo. O autismo é uma patologia complexa, né? Ela tem o componente genético, tem o componente epigenético, né? A idade dos pais, estresse pré-natal, o nível de andrógeno, né, durante a gravidez, complicações de nascimento, a inflamação na mãe, né? A inflamação na criança depois de nascida. Então o autismo tem uma série de complicações metabólicas também associadas a essas alterações epigenéticas, né? Não é totalmente entendido, pelo menos eu não consigo entender totalmente o autismo. Estudo bastante autismo, mas assim, eu ainda não fechei o meu link metabólico. Eu sei que existem deficiências de algumas enzimas, né? Adenosina deaminase, 5-nucleotidase, por exemplo, e há uma alteração toda no metabolismo bioenergético e de neurotransmissores, por exemplo, o aumento da neurotransmissão glutamatérgica, uma alteração da neurotransmissão purinérgica, né? Isso reflete alterações comportamentais. Sabemos também que o autista ele tem uma diminuição de produção de glutationa, isso gera uma diminuição de capacidade detoxificante, né? Então ele tende a acumular elementos tóxicos como metais, né? E nós sabemos também que existe o estresse oxidativo aumentado nesse paciente, né? Então existem várias complicações metabólicas. O estresse oxidativo é tido como bastante importante, né? O ambiente, a disfunção mitocondrial, sabemos também que o autismo tem deficiência mitocondrial, disfunção mitocondrial. Proceder o uso de coenzimas mitocondriais melhora bem os sintomas de autismo, né? Fazer uma detoxificação também ajuda. A eliminação de alguns produtos na dieta também ajuda bastante o paciente autista, né? E aí nós temos várias abordagens. Por exemplo, eles têm uma alteração na produção de glutationa, eles têm alteração no metabolismo de um carbono, disfunção mitocondrial, inflamação, neuroinflamação. Quando você consome seu vegetal crucífero, você ingere o glicosinolato. Aqui está como exemplo a glucorafanina, né? A mirosinase, né, que é produzida pela sua flora bacteriana, o que tem na própria planta, quebra a glucorafanina liberando o sulforafano. O sulforafano ele será absorvido por você, né, convertido a isotiocianato, né, não está aqui, mas acredita em mim, acontece isso. E esses isotiocianatos vão liberar um fator de transição chamado NRF2. Né? Esse NRF2 ele tem várias funções, né? Eu acredito até que ele deveria ser utilizado corriqueiramente por todos nós, né? Se você não ingerir vegetais crucíferos suficientes, é lógico que você pode comer brócolis, couve de Bruxelas o tempo todo, né? Ou todo dia. Mas tomar um extrato que possa fornecer sulforafano para você, né? E aí você tem extratos em farmácias de manipulação que podem fazer isso. Você teria uma vantagem interessante. Aqui você vê o estímulo da glutationa transferase e o aumento da glutationa também, uma molécula antioxidante e uma enzima detoxificante. Com isso você faz o conjugado e aumenta a eliminação de poluentes ambientais e aumenta inclusive a eliminação de metais pesados, né? Aqui você tem a estrutura onde você tem um aumento do DRF2 por estimulantes, né? Aqui você tem o sulforafano como o primeiro, né? Você vai ter então esse NF2 ligando ao DNA, ao seu DNA, né? Transcrevendo enzimas antioxidantes e enzimas detoxificantes de fase 2, mas também vai gerar biogênese mitocondrial e vai estimular a produção de energia. Ou seja, estimular o NF2 ou aumentar seu NF2 é um bom procedimento de tratamento e prevenção. Por isso que o consumo de vegetais crucíferos, por exemplo, é tido como um quimiopreventivo de câncer, né? E realmente o é. Quando você vê que ele diminui o estresse oxidativo por aumento de enzimas antioxidantes e aumenta a enzima de fase 2, você pode ter certeza absoluta que vai trazer um benefício interessante ou muito bom para o seu organismo, né? Aqui você vê a glucorafanina do brócolis, né? Quebrada pela mirosinase, gerando o sulforafano. Ele atravessa a barreira hematoencefálica, chegando ao seu sistema nervoso central e fazendo esse mesmo efeito lá no seu cérebro, né? Estimulando o elemento de resposta antioxidante,
estimulando enzimas antioxidantes, enzimas detoxificantes, inibindo a ativação ou a ação do fator nuclear de transição kappa-B. Com isso, o seu sulforafano terá uma atividade antioxidante, antineuroinflamatória, né? Indução da autofagia, proteção da mitocôndria, estímulo da biogênese mitocondrial e um aumento na capacidade bioenergética da sua mitocôndria, né? Um bom produto para você usar no dia a dia. Aqui o mesmo efeito, só que já demonstrando o que? Né? Uma melhora da dinâmica mitocondrial, né? Melhorando a fissão mitocondrial e a fusão mitocondrial e a biogênese mitocondrial, mas os estudos mostram também o estímulo da mitofagia, né? A mitofagia é o processo pelo qual você elimina as mitocôndrias disfuncionais ou defeituosas, né? Estimular a NRF2 é um procedimento terapêutico que daqui a alguns anos todo mundo vai fazer. Todo mundo vai bater no peito e falar, eu faço estímulo de NRF2 como se fosse uma grande novidade. Por enquanto né? Vai aumentar as enzimas antioxidantes, vai proteger contra a inflamação. E essa é a grande vantagem, né? Aqui você vê um efeito, né, do NRF2 de forma interessante, fazendo o equilíbrio redox, né? Gerando uma diminuição do estresse do retículo endoplasmático, equilibrando o seu metabolismo com as suas enzimas antioxidantes e também fazendo a sua detoxificação. Então o sulforafano ele vai alterar a forma como você lê alguns genes via NRF2, né? Diminui a inflamação, aumentando a defesa antioxidante e estimulando a autofagia. Autofagia é o que, né, pessoal? Autofagia é a forma que você tem de eliminar as coisas disfuncionais. Essa autofagia pode ser uma proteofagia, uma lipofagia, uma organelofagia, vamos dizer assim, né? Pode ser uma mitofagia, uma R-fagia. E pode ser uma macrotofagia, uma eliminação da sua célula disfuncional, né? E aí você tem uma diminuição da inflamação, o dano à inflamação, uma diminuição do estresse oxidativo e uma diminuição das proteínas disfuncionais. Com isso você melhora a função neuronal, melhora essa viabilidade, né? Melhora o déficit funcional da memória, melhora a habilidade cognitiva, diminui os problemas comportamentais e faz uma espécie de neuroproteção. Em qualquer doença neuropsiquiátrica, estimular o NRF2 usando o sulforafano seria uma boa opção, né? Hoje no mercado você tem um produto nas farmácias magistrais que eu uso pessoalmente, tá? Eu tomo todo dia pela manhã, é o Brocofanos. Ele tem um glicosinolato junto com a mirosinase, né? E você, quando ingere os dois, você vai ter o seu sulforafano no seu intestino, né? Esse sulforafano, você vai absorvê-lo, né? E ele vai ter os efeitos nas enzimas antioxidantes, nas enzimas detoxificantes e na função mitocondrial, né? Aqui você vê um estudo utilizando, né, os extratos baseados em sulforafanos, né? Sulforafanos, na verdade, né? E a rota via oral, melhorando, por exemplo, scores de algumas patologias, melhorando comunicação verbal, melhorando, por exemplo, o comportamento anormal nos indivíduos, né? melhorando a irritabilidade, diminuindo a irritabilidade nos pacientes, diminuindo uma hiperatividade, mostrando melhora no comportamento. Ou seja, o sulforafano é um produto para você utilizar como um adjuvante no tratamento das patologias, né? No sistema nervoso central, exatamente pelo esse espectro de efeito alto. E em desordens comportamentais também tem demonstrado benefícios. Essa é uma revisão em transtorno do espectro autista, né? E eles demonstraram, aqui são os estudos duplo sexo e distribuição aleatória, que o uso de sulforafanos tem demonstrado melhorar o comportamento, né? Irritabilidade, letargia, estereotipia, você pode ver que tem uma melhora. As análises mostram o benefício, então utilizar fontes de sulforafanos trazem benefício em pacientes com transtorno do espectro autista, né? Eu vi estudos em crianças e adolescentes, melhorando os pacientes, né? Aqui foi o estudo aberto, também trazendo os benefícios do paciente. A maioria usa extratos do brócolis, né? Essa é uma possibilidade de você fazer também. Aqui você vê um trabalho de sulforafano em pacientes, né, masculinos também, trazendo benefício em scores de avaliação, né? Ou seja, o sulforafano é um bom produto para utilizar. Então o sulforafano, quando você utiliza ele, o sulforafano, você gera detoxificação, antioxidação e antineuroinflamação.
Você tem repercussões nas neurotransmissões, como todo, né? Você tem diminuição do estresse oxidativo, você aumenta a eliminação de metais tóxicos, mas também de xenobióticos, né? Reduz a biogênese mitocondrial e melhora a eficácia mitocondrial em fazer ATP. Seria interessante você, junto com o produto que você vai prescrever, somar umas coenzimas mitocondriais, porque o tratamento com coenzima mitocondrial, você sabe, traz benefício no paciente com transtorno de espectro autista. No mercado magistral, você tem o brocofanos. O brocofanos é um extrato que contém uma associação de glicosinolato mais imirosinase. Isso vai fornecer sulforafano para você. O sulforafanos vai estimular o NF2. O NF2 vai aumentar suas enzimas destoxicantes, antioxidantes e vai ter um efeito na antineuroinflamação. A pergunta minha básica é, né? Onde você não quer isso aqui? Né? Você quer isso aqui em todas as patologias. É como o sulforafano atravessa a barreira hematoencefálica, é uma boa opção para você usar como suporte terapêutico, antioxidante, detoxificante e anti-inflamatório. Lógico que você pode colocar, por exemplo, outros produtos adicionais, né? Não se limitar ao sulforafano, mas utilizar ele como base do seu tratamento. Em transtorno de espectro autista, ele é altamente promissor. Muito obrigado pela atenção, espero que essa aula tenha sido útil para vocês, que vocês consigam encontrar o produto, aplicar na sua prática, né? E trazer benefício aos seus pacientes. Beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.